Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Em uma pequena cidade dos Estados Unidos, chamada Willowbrook, vive Ethan Miller, um homem de 32 anos, que se mudou para a cidade há alguns meses em busca de uma vida mais tranquila após um tumultuado divórcio. Ele trabalha como designer gráfico freelancer, o que lhe dá flexibilidade para passar muito tempo em casa. Porém, a calmaria do lugar logo começa a se transformar em um cenário inquietante. Ethan é uma pessoa reservada, com poucos amigos, e por isso passa a maior parte dos seus dias e noites sozinho em sua casa, uma casa antiga e um tanto desgastada. Apesar de ser um lugar espaçoso e confortável, há algo desconfortante sobre a casa, algo que ele não consegue explicar. Às vezes, ele sente que está sendo observado, como se algo estivesse à espreita nas sombras. O verdadeiro problema, no entanto, começa a surgir quando ele se depara com um aviso misterioso em seu telefone. Uma mensagem anônima. Nunca saia de casa depois das 22 horas. Inicialmente, Ethan acha que é uma brincadeira, talvez até uma pegadinha de algum amigo. Mas conforme a noite cai, ele começa a ouvir barulhos estranhos fora de sua casa, algo que não pode ser explicado. O clima de suspense aumenta quando ele percebe que está sendo seguido por alguém ou algo que não consegue ver. O que deveria ser uma noite tranquila se transforma em um pesadelo psicológico. Na noite seguinte, a mensagem misteriosa continua a martelar na mente de Ethan. Nunca saia de casa depois das 22 horas. Ele tenta ignorar, mas ao escurecer, os eventos começam a tomar um rumo muito mais estranho. À medida que o relógio marca 22, Ethan começa a ouvir passos no andar de cima de sua casa, onde ele sabe que não há ninguém. Seu instinto diz para investigar, mas ele se lembra da advertência e hesita. Ele decide que o melhor é trancar as portas e tentar descansar, acreditando que tudo não passa de sua imaginação. Mas a sensação de desconforto cresce a cada minuto. O som dos passos se intensifica, como se alguém estivesse vagando pelos corredores superiores. De repente, ele ouve um estrondo vindo do andar de baixo, como se algo tivesse caído ou sido derrubado. O medo toma conta de Ethan e ele pega seu celular para ligar para a polícia, mas a linha telefônica está cortada. Ele começa a se questionar sobre o que está acontecendo e se realmente está sozinho. Desesperado, Ethan decide fazer algo que nunca imaginou: sair de casa. Ele pega a chave do carro e vai até a porta da frente. Mas, quando coloca a mão na maçaneta, sente uma sensação estranha, como se algo o estivesse impedindo de sair. Ele desiste e volta para dentro, decidindo que a melhor opção é esperar até que a manhã chegue. Mas logo após se sentar novamente no sofá, ele vê uma sombra passar pela janela da sala, seguida de um som arrastado e distante, como se algo pesado estivesse se movendo. O medo toma conta dele, mas, ainda assim, ele tenta racionalizar tudo. Talvez seja o vento, talvez alguma coisa tenha caído, mas ao olhar para o relógio, ele percebe algo que o faz gelar. São 22h30, a mesma hora em que tudo começou na noite anterior. O que está acontecendo? Ele começa a duvidar de sua própria sanidade, e seu medo cresce com cada minuto que passa. O pior é que ele não pode simplesmente ir embora, como a mensagem sugeriu. A cada hora que passa, ele sente que está se aprofundando mais em algo muito além do que pode controlar. Na terceira noite, Ethan se sente completamente consumido pelo medo. Ele já não consegue mais distinguir o que é real e o que é uma ilusão criada por sua mente. A sensação de ser vigiado o persegue a cada segundo, e os sons estranhos que antes ele conseguia racionalizar agora parecem uma presença constante. Quando o relógio marca 22 horas, ele se encolhe no sofá, temendo que algo aconteça. Ele tenta manter a calma, mas a tensão é insuportável. De repente, o telefone de Ethan toca. É um número desconhecido, mas ele atende, sem saber o que esperar.
A voz do outro lado da linha é rouca e distorcida. Você não pode sair. Não mais, diz a voz, antes de a linha ser cortada abruptamente. O medo agora se torna paralisante. Quem estava na linha? Como sabiam que ele estava em sua casa? Era possível que a mensagem misteriosa e os eventos anteriores tivessem algum tipo de explicação lógica, mas tudo o que ele sentia agora era um terror absoluto. Ethan decide sair de casa de uma vez por todas. Ele vai até a porta, mas ao abrir, um vento gelado invade o ambiente, como se o mundo lá fora estivesse convidando-o para entrar em algo sombrio e desconhecido. Ele recua e tranca a porta novamente, mas ao olhar pela janela, vê uma figura em pé na calçada em frente à sua casa. Ela está imóvel, olhando fixamente para ele, sem se mover. O coração de Ethan dispara. Ele tenta ignorar a figura, mas a sensação de ser observado é insuportável. À medida que a figura se aproxima da casa, Ethan se vê cada vez mais preso dentro do lugar que temia. Ele está preso em um ciclo de medo, e cada tentativa de fugir parece mais impossível. O telefone toca novamente, mas dessa vez não é a voz distorcida. É uma gravação. Nunca saia de casa depois das 22 horas. Você sabe o que vai acontecer. A gravação se repete como um aviso, mas Ethan não consegue entender o que significa. Ele se sente cada vez mais perdido e impotente. Em um momento de desespero, ele decide enfrentar a figura do lado de fora. Mas assim que abre a porta, ela desaparece na escuridão. No entanto, a sensação de que algo está prestes a acontecer cresce a cada segundo. Algo está prestes a mudar, e a mudança não será para melhor. O medo toma conta de Ethan como nunca antes. Ele sente que está sendo consumido por uma força invisível, e a única coisa que consegue pensar é em encontrar uma maneira de sobreviver até o amanhecer. Ele tenta racionar sua respiração, mas sua mente está em completo pânico. Não sabe mais se está delirando ou se realmente há algo de sobrenatural acontecendo. Mas uma coisa é clara: ele precisa enfrentar o que está em sua porta, ou o medo o derrotará. Ele decide investigar a história da casa, na esperança de encontrar alguma explicação lógica para o que está acontecendo. Ethan começa a vasculhar os arquivos da cidade, procurando por registros antigos que possam esclarecer a origem da sua casa. Ele descobre que muitos anos antes de ele se mudar para Willowbrook, aquela casa tinha sido ocupada por uma família que desapareceu misteriosamente durante a noite. O caso nunca foi resolvido e, desde então, a casa foi considerada amaldiçoada. Era como se algo tivesse marcado o local, prendendo os moradores a uma espécie de ciclo sem fim. Com essa informação, Ethan sente que agora tem uma pista do que pode estar acontecendo. Ele percebe que, de alguma forma, ele também se tornou parte desse ciclo e que a chave para escapar é enfrentar o que o assombra. A mensagem "Nunca saia de casa depois das 22 horas" não é apenas um aviso, mas uma maldição, uma regra que deve ser quebrada para que ele se liberte. Mas enquanto reflete sobre isso, ele começa a perceber algo mais perturbador. Não é apenas a casa que está contra ele. Ele está começando a perceber a presença da figura misteriosa na cidade, alguém que parece estar sempre à espreita, observando-o de longe. Ethan tenta se afastar da janela, mas ela está ali. A figura está parada no fim da rua, como se estivesse esperando por ele. Ele decide confrontá-la, mesmo sabendo que isso pode ser perigoso. No entanto, à medida que ele se aproxima da figura, ela desaparece mais uma vez. Mas agora, ele está mais decidido do que nunca. Ethan entende que a única maneira de acabar com isso é enfrentar o que está por trás daquilo tudo. A maldição, os mistérios da casa e da cidade. Ele não sabe como, mas sabe que precisa acabar com o medo que o assombra. Ele encontra uma pista que o leva até o antigo cemitério da cidade, onde os fundadores de Willowbrook estão enterrados. Lá, ele encontra uma tumba esquecida, com o nome de uma mulher que ele reconhece da história da casa.
A mulher era a matriarca da família desaparecida, e seu nome é Sarah Greenfield. Mas o que o choca ainda mais é o que está escrito na lápide. Quem sai depois das 22 será chamado de volta. Com essa revelação, Ethan sente uma mistura de alívio e desespero. Ele sabe o que precisa fazer. A resposta está ali, na tumba de Sarah Greenfield. Mas, ao voltar para casa, ele percebe que o tempo está se esgotando. Já são 22 anos. A figura misteriosa aparece novamente, mais perto agora, e com uma sensação de urgência que Ethan não pode ignorar. Ele precisa fazer algo, e rápido. A tensão é insuportável. Com o relógio marcando 22 horas, Ethan sabe que o momento de agir chegou. A figura misteriosa, que ele agora percebe como uma manifestação da maldição que assombra a cidade, está a poucos metros de sua porta. Cada passo dado por Ethan parece ecoar em sua mente, como se o tempo estivesse contra ele. Ele corre para o sótão, onde encontra o livro antigo que havia encontrado entre os pertences da casa, uma relíquia da família Greenfield. Nele, há um ritual que promete quebrar a maldição. Mas ele precisa fazer isso à meia-noite, exatamente quando a última sombra da noite se dissipar. Enquanto Ethan folheia o livro, uma sensação de pânico toma conta dele. A figura fora da casa não está mais parada. Agora, ela se move rapidamente em direção à entrada. Ele começa a rezar, sem saber exatamente o que está fazendo, mas sentindo que precisa seguir as instruções do livro à risca. Ao recitar as palavras do ritual, a casa começa a tremer. O ar fica pesado, como se a própria estrutura estivesse sendo comprimida por uma força invisível. Ele sente um frio insuportável percorrendo sua espinha, mas não desiste. Ele continua a recitar, mais desesperado agora, quando ouve uma voz, suave e sedutora, chamando seu nome. Ethan, você não pode escapar. Você é nosso agora, é tarde demais. Mas em vez de ceder ao medo, Ethan grita de volta. Eu não sou seu, eu vou quebrar isso. Ele termina o ritual com um último grito. Nesse momento, uma onda de energia envolve a casa e tudo ao seu redor fica em silêncio. A figura que estava à porta desaparece instantaneamente. O relógio marca meia-noite e Ethan cai de joelhos, exausto, mas com um sentimento de alívio. Ele se sente livre, como se a tensão que o aprisionava tivesse finalmente se dissipado. A cidade de Willowbrook, que parecia ter sido esquecida pelo tempo, agora parece respirar novamente. Ethan olha pela janela e vê as luzes das casas ao redor acesas, como se o mal que os assombrava tivesse sido exorcizado. O céu escuro que antes o oprimia agora está claro, e as estrelas brilham com mais intensidade do que nunca. Ethan deixa a casa e caminha pela rua. Ao olhar para trás, a casa parece mais normal, mais acolhedora, como se tivesse se libertado de um peso que carregava há anos. Ele se sente renovado, pronto para seguir em frente, livre de um pesadelo que parecia não ter fim. Ele percebe então que a chave para sua liberdade sempre esteve em suas próprias mãos. Enfrentar o medo, enfrentar o desconhecido e, finalmente, tomar controle de sua vida. Na manhã seguinte, ele acorda com um novo olhar sobre o mundo. A cidade agora está tranquila e ele pode finalmente respirar sem medo. Ethan sabe que a experiência o mudou para sempre, mas mais importante, ele sabe que agora tem o poder de viver sua vida sem o peso da maldição, sem as sombras que antes o perseguiam. Ele sorri, não por ter vencido o medo, mas por ter aprendido a superá-lo.